Olá, meninos e meninas, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão no canal Sistema de Ensino Monte Carlo. E aqui, como sempre, o professor Eduardo, trazendo para vocês conhecimento de humanas, história, filosofia, sociologia, geografia. Já vai deixando seu like. Se você ainda não é inscrito do canal, torne-se inscrito. Compartilhe os conteúdos do professor. Assim você motiva o trabalho do professor. Assim você contribui para que o professor continue aqui produzindo mais vídeos para vocês, produzindo mais conteúdo para os seus estudos, para os seus trabalhos escolares, suas pesquisas, tá? E da mesma forma, mostrando ao YouTube a importância, a relevância, né, desse canal aqui para a plataforma. E é isso, turma. Juntos, democratizar o ensino público. Esse é o nosso lema. Juntos, dinamizar, torná-lo mais fácil e claro e acessível. Tá ok? Dando prosseguimento ao nosso módulo de História, nós estamos falando sobre islamismo, tá? Islamismo também está encaixado no período médio, na Idade Média, em paralelo com o que acontecia na Europa, que era o sistema feudal, e a formação do islamismo como sociedade e religião foi o nosso assunto da última videoaula. E hoje nós vamos falar como essa comunidade religiosa se tornou um império, tá certo? Então vamos lá, gente. A sucessão do profeta e a divisão do Islã. Isso ocorre no momento em que Maomé morre, em 632. Tá? Após a morte de Maomé, Abu Bakr, um de seus primeiros seguidores, ele se declarou à comunidade da seguinte forma. Ele diz que Muhammad morreu, Muhammad é Allah, Muhammad é Maomé. Ele declara que ele está morto, mas Allah e o Islã estão vivos. Essas palavras serviram de consolo aos fiéis e também procurava manter o legado do profeta de unificar a Arábia em torno do Islã. Então ele estava se propondo a dar continuidade àquele trabalho de Maomé, de unificar a Arábia, expandi-la em torno da religião islâmica. Essa preocupação existia porque Maomé não havia deixado nenhuma orientação de como seria a sua sucessão. Ele cria uma religião, ele cria um dogma religioso, mas ele não trata de como seria a sua sucessão. Não sei se isso de forma proposital, mas o fato é que, com a morte dele, não havia sido indicado um sucessor. Diferente, por exemplo, do judaísmo, o principal profeta, né, da religião judaica, Moisés já havia instruído o povo de que o seu sucessor seria Josué. No cristianismo, o próprio Cristo ele preparou discípulos e apóstolos com orientações de que eles deveriam seguir, né, com aquele trabalho de evangelização. Mas no Islã isso não ocorreu. A ausência de regras para definir o sucessor dividiu a comunidade em dois grupos. O primeiro grupo defendia que a escolha do sucessor para Maomé deveria ser feita entre os membros mais velhos da comunidade. E Abu Bakr, amigo, conselheiro e pai de Aisha, que era uma das esposas de Maomé, seria, nesse contexto, a pessoa ideal para o cargo. E como defendia suas posições, tendo como base as orientações descritas na Sunna, a Sunna, você lembra do vídeo anterior, eram aquelas normas de conduta, né, escritas junto com o Alcorão. E os membros desse grupo, por eles se basearem na Sunna, ficaram conhecidos como sunitas. O outro grupo, porém, ele considerava que a sucessão
deveria seguir a linhagem da família do profeta. E isso, consequentemente, iria atribuir um caráter sagrado ao poder. Dessa forma, Ali, que era primo e genro de Maomé, seria o mais indicado para o cargo. Então, um grupo alega que seriam os membros mais antigos da religião, os primeiros seguidores, e um outro grupo defende que o sucessor tinha que vir da família do fundador do Islã. Os membros, né, desse grupo ficaram conhecidos como xiitas, que é uma palavra árabe que significa partidários de Ali. Venceu o grupo de Abu Kabar, que se tornou o primeiro califado. Então venceu aquele grupo que alegava que o sucessor deveria vir dos membros mais antigos do Islã. Só que as disputas sucessórias provocaram a cisão do Islã entre xiitas e sunitas. E a rivalidade entre eles se mantém até hoje. Um não reconhece, na verdade, a autonomia ou a justificativa religiosa do outro. Um se alega o sucessor de Maomé e o outro renega e se auto-intitula sucessor de Maomé. Sendo que os sunitas atualmente são a maioria no mundo islâmico, representando de 80% a 90% da população. Esses números já mostram que existe algo errado. Porque se fossem dois grupos em extremo bem intencionados com essa função, você teria aí uma divisão meio a meio, né? 50% para cada lado. Mas você observa que os sunitas são maioria esmagadora contra os xiitas, né? E os xiitas, divididos em vários ramos, representam a maioria dos muçulmanos do Irã e do Azerbaijão. Então eles se juntaram a um núcleo localizado no Irã e no Azerbaijão. Nessas duas áreas, né, os xiitas são maioria. Além de representar entre metade e 2/3 dos fiéis do Islã no Iraque, no Bahrein e no Iêmen. Então, em algumas regiões bem destacadas, eles conseguem até um contingente expressivo, mas a maioria absoluta são dos sunitas. Para os sunitas, Ali tem sua importância reconhecida como um dos primeiros muçulmanos e companheiro fiel de Maomé. Porém, negam o caráter sagrado de Ali. Ao contrário que defende os xiitas, né? Os xiitas eles têm Ali como um ser sagrado, como um sucessor direto, né? Por ser parente do Maomé. E por essas razões, né? Por essa razão, os sunitas acusam os xiitas de violar o preceito básico do Islã, que é a crença em um único Deus. Então, a partir do momento que Ali ele adquire um caráter sagrado, é como se eles estivessem desviando a importância de Alá para um ser não divino, por conta dessa classificação sacra à religião. O islamismo, com mais de 1,5 bilhão de fiéis, é a religião que mais cresce no mundo. Diversos fatores contribuíram para a expansão do Islã, como a manutenção da unidade espiritual e política iniciada por Maomé, a busca de novas terras para o cultivo, a fraca resistência de alguns povos que, enfraquecidos por guerras e perseguições, aceitaram mais facilmente o Islã. Então, grupos que eram perseguidos por outras religiões, né? Eles aceitaram o Islã de forma mais fácil, diante das vantagens que o islamismo oferecia aos povos conquistados, né? Aos novos convertidos. E que vantagens seriam essas? Isenção ou redução de imposto. Lembrando que os árabes, em sua maioria, são comerciantes. E num período de expansão territorial e religiosa, nada como
dar algum benefício para que essa pessoa se convertesse à sua religião que estava sendo propagada. O primeiro califa, Abu Bakr, de 632, período da morte de Maomé, a 634, ele foi responsável por retomar o controle da Península Arábica e recuperar para o Islã a fidelidade daqueles que haviam renegado a nova crença após a morte de Maomé. Segundo a tradição, ele teria dito às tropas que iniciaram a expansão para o leste e oeste da Arábia a seguinte frase, abre aspas, sede justos, sede valentes, morrei antes de vendermos, sede piedosos. Não mateis nem velhos, nem mulheres, nem crianças. Não destruais árvores frutíferas, cereais ou gado. Não molesteis as pessoas religiosas que vivem retiradas do mundo, mas compeli o resto do mundo a se tornar muçulmano ou a nos pagar tributos. Olha quão interessante, né? Ao mesmo momento em que ele prega a piedade, existe uma imposição. Ou você se torna islâmico, ou como nós somos líderes regionais, vocês serão obrigados a nos pagar tributos. Omar, sucessor de Abu Bakr, incorporou a Síria, a Mesopotâmia, a Palestina e o Egito. A primeira dinastia foi a dos Omíadas, que ela durou de 661 a 750, que escolheu como capital a cidade de Damasco, na Síria. E essa dinastia expandiu o Islã em direção à Pérsia, ao Afeganistão, ao norte da África e à Península Ibérica. A segunda dinastia, dos Abásidas, que foi de 750 a 1258, com sede em Bagdá, marcou o auge da produção científica e cultural islâmica. A primeira área de expansão do Islã fora da Ásia foi a região do Maghreb. Quem é árabe quer dizer o local onde o sol se põe, ou Ocidente. Na África, que corresponde aos atuais países do Marrocos, Argélia, Tunísia e Líbia, o processo de islamização do Maghreb se deu principalmente pela conquista militar. O mesmo não ocorreu na região do Sahel, faixa de terra localizada imediatamente ao sul do deserto do Saara, e no Sahel, a conversão ao Islã se deu a partir do contato com mercadores árabes do norte pela ação missionária de líderes religiosos islâmicos. Então, um território do continente africano foi tomado pela força, pela violência, pela investida militar, e o outro foi por uma ação missionária, impelida pelos comerciantes, né, pelos mercadores. Na Península Ibérica, o Islã difundiu-se por meio de Abderramão. Sua família havia sido quase toda assassinada durante a dinastia Abásida, que foi o período em que a intervenção militar ela se iniciou na região do Maghreb. Então a família de Abderramão, isso. Ela foi quase toda assassinada nesse período. Porém, o mesmo Abderramão conseguiu fugir para a região da Andaluzia, onde estabeleceu o Emirado de Córdoba, um governo independente do Império Islâmico. E embora reconhecesse a autoridade religiosa dos Abásidas, os mesmos que assassinaram suas famílias. Em 929, Abderramão III, oitavo emir de Córdoba, lembrando que em Córdoba se fundou um governo autônomo, né, da religião islâmica. Então Abderramão III autoproclamou-se califa, rompendo com a autoridade dos califas abásidas. O Califado de Córdoba marcou uma era de grande florescimento cultural, né, na civilização muçulmana, e além disso é considerado um exemplo de convívio de diferentes culturas e de tolerância religiosa.
foi permitido, por exemplo, que a população local em Córdoba mantivesse suas tradições cristãs e judaicas, desde que pagasse impostos especiais. Observe até aqui que o Islã ele já tem três ramificações principais: os sunitas, os xiitas e o Emirado de Córdoba. Apesar de um não reconhecer a autoridade do outro, mas eles ainda assim se baseiam no Alcorão do islamismo. A queda da dinastia Abásida, em meados do século XIII, marcou o declínio do Império Muçulmano, sob o comando dos árabes, e o início de uma nova fase. É o momento em que os árabes eles perdem a autonomia, a maioria do controle, né, daquela religião. E a partir de então, os turcos otomanos passam a ter controle sobre o Islã. Os turcos eram povos nômades nômades oriundos da Ásia Central, que ao entrar em contato com mercadores e missionários árabes muçulmanos, converteram-se gradualmente ao Islã. E, a partir do século X, chefes militares turcos instalaram-se na região da Anatólia. E, a partir dali, o Império Turco se estendeu pela maior parte dos territórios árabes do Oriente Médio e do norte da África. A expansão turca recebeu um grande impulso com o início da dinastia otomana, que teria sido fundada pelo guerreiro otomano I. A partir de então, o Império Turco Otomano, de maioria sunita, expandiu e unificou o mundo muçulmano em um grande Estado Islâmico. Não confundam esse Estado Islâmico com o grupo terrorista, o Estado Islâmico. São períodos diferentes, a gente está na Idade Média, certo? Sobre o governo de um sultão, uma espécie de monarca absoluto, né? A dinastia otomana promoveu a prosperidade econômica do império e o florescimento científico e da cultura muçulmana, atingindo o apogeu no século XVI. As cidades do Império Muçulmano reuniram construções e serviços para fins religiosos e civis. Em geral, a marca de uma cidade muçulmana era a mesquita, que era um local de oração, era um local de estudo do Alcorão e de convívio entre os fiéis. Havia ainda mesquitas menores, que eram as mussalas, que eram locais de oração situados em espaços amplos e desabitados. O palácio dos governantes, que eram as madrasas, que eram escolas destinadas ao ensino do Islã e à formação de eruditos islâmicos. Então você vê que é toda uma base acadêmica voltada para a religião, que seria... tem uma área do conhecimento, uma área do ensino, que o cara, a depender da religião, teologia. Então esses seriam os teólogos islâmicos, né? Aqueles que estudariam para serem os líderes do Islã. Eles seriam treinados nas madrasas. Havia também hospitais, mercados divididos por setores, né? Tinha o setor da seda, da tapeçaria, o setor de roupas, perfumes, joias e alimentos. Havia também banhos públicos, e esses banhos públicos inspirados nas termas romanas. Então era uma cidade bem estruturada, bem organizada, com uma área erudita, religiosa, uma área de ensino, uma área de cuidado, né, que são os hospitais, a área da medicina, e a área do comércio. E tudo isso voltado para o convívio social. A posição geográfica do Império Muçulmano entre o Oriente e o Ocidente favoreceu o surgimento de um rico comércio, essencial para o desenvolvimento econômico da região e também para o desenvolvimento da religião em si. Inicialmente, as rotas comerciais utilizadas pelos árabes eram terrestres. Grandes caravanas de comerciantes, reunindo até 6.000 camelos, percorriam os extensos desertos do Império, como o do Saara e o da Arábia. Ao longo do caminho, os mercadores e os animais podiam descansar em locais de parada, denominados carrãs,
E a partir do século VIII, com a fundação das cidades de Bagdá e Samara, houve um impulso das rotas marítimas em direção ao Extremo Oriente. Então agora eles vão utilizar o mar e os rios. E esses rios eram o Tigre, o Eufrates e o Oceano Índico. Esses rios Tigre e Eufrates, nós falamos muito sobre eles na antiguidade, né? No desenvolvimento das civilizações antigas. E eles agora vão ser aproveitados pelos muçulmanos. Pelo mar Mediterrâneo foi possível alcançar o sul da Europa e o noroeste da África. Na Ásia Central e na China, os mercadores árabes compravam produtos como porcelana, lã, bronze, perfume, joias, pedras preciosas e seda. Principalmente seda. A seda da China era famosíssima no Oriente Médio e na Europa. Esse último artigo era tão importante que o caminho até a fonte produtora foi batizado de Rota da Seda. Na África, os árabes obtinham ouro e outros metais, escravos, resinas, gomas, peles e couro. Foi também graças a essa rede comercial, né, que os árabes e o Ocidente conheceram alimentos como laranja, limão, banana, arroz, berinjela, alcachofra. Então, tem toda uma logística, né, bem engrenada nessa rota comercial, que não servia só para comércio, mas para difusão da religião. O grande desenvolvimento do comércio proporcionou o surgimento de muitas cidades do Império Muçulmano, como Bagdá, Samara, Cairo e Córdoba, que se tornaram grandes centros de consumo e circulação de riquezas. Além disso, ao proporcionar contato com diferentes culturas e civilizações, o comércio também foi muito importante para a expansão do Islã e dos conhecimentos dos povos árabes. Então eu sempre citava, né, o comércio como engrenagem social para o desenvolvimento humano. E isso mais do que nunca é notado aqui na formação do Islã como sociedade, religião e império. Turma, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e produtiva para vocês. Qualquer dúvida, deixe seu comentário que eu respondo. Posso garantir que qualquer pergunta, que qualquer dúvida, o professor se encarrega de sanar qualquer dúvida, tá bom? A todos um muito obrigado e até uma próxima.